falar sobre um tema que é super polêmico, que muitas pessoas me perguntam, alunos e também outras pessoas, amigos, que é sobre a homossexualidade. Então, muitos alunos vieram me perguntar esse semestre se a homossexualidade era uma característica genética. A homossexualidade é genética? A resposta é sim, mas não totalmente, tá? A homossexualidade é uma característica que ela é herdada 30% a 40%. E, mais de 50% vem de características que a gente chama de ambientais. São fatores ambientais, que seria, no caso, a criação, o ambiente onde o indivíduo vive, os estímulos que ele tem, tudo isso também influencia para o indivíduo ser homossexual, não só a genética, mas a genética pode contribuir sim, com até 40% de chance da pessoa ser homossexual. Então eu estou aproveitando que nesse final de 2017 agora saíram alguns artigos relacionados à variação, à homossexualidade. Então, o primeiro artigo que eu vou mostrar, na verdade é o que eu mais vou focar, é esse daqui da revista Scientific Reports, que é uma revista muito boa, de grande impacto, é uma revista científica. Esse grupo de pesquisa, que é um grupo de pesquisa dos Estados Unidos, fez um estudo que é o que a gente chama de GWAS. O que é GWAS? GWAS significa Genome-Wide Association Studies. Isso significa o quê? Significa que eles pegaram todo o DNA de vários indivíduos. No caso, eles fizeram 2 grupos de indivíduos, mais ou menos 1.000 homossexuais e mais ou menos 1.000 heterossexuais, e aí compararam a genética desses 2 grupos, tá? Existem GWAS para várias características, né? Então, muitas características genéticas são multifatoriais. O que são características multifatoriais? São características que não têm influência só da genética. Também tem influência do estilo de vida da pessoa, do ambiente onde ela vive, né? Por exemplo, a cor de pele é uma característica que é influenciada pela genética, claro, né? Depende também de como é a pele dos nossos pais, mas também depende de fatores ambientais, como, por exemplo, a exposição ao sol. Então, outra característica seria a altura. A altura também é influenciada pela genética, mas existem fatores ambientais, como, por exemplo, a alimentação, né? Se a pessoa faz esportes ou não, tudo isso também influencia na altura do indivíduo. Então, todas essas características que são variáveis e têm fatores ambientais também, né? Tem a genética e tem fatores ambientais, são chamadas de multifatoriais. E aí, para se descobrir qual é a parte do DNA que está influenciando essa variação, é um pouco complexo, tá? Então, o GWAS, ele serve para isso. Então, são estudos que tentam associar qual é a parte do DNA que está causando aquela variação genética. Então, no caso aqui saiu esse GWAS de orientação sexual, no caso masculina, tá? O estudo foi feito só com homens, e aí eles encontraram 2 mutações, que são SNPs, que na verdade são polimorfismos de nucleotídeo único, que é um nucleotídeo só, uma letrinha só lá do DNA, que está modificada. Então, eles encontraram aqui 2 regiões, no cromossomo 13 e no 14, que são os genes SLIT-RK, tá? Que está relacionado com atividade neuronal. Então, existe uma variação aí que pode estar relacionada, né, com uma variação aí relacionada com a orientação sexual. E um outro gene é o TSHR. Esse gene está relacionado com a função da tireoide. Então, aqui é uma evidência que tem uma possível conexão, né, desse gene que tem a função de tireoide com a orientação sexual de homens. Então, eu vou colocar o link do artigo aí embaixo, na descrição do vídeo, né, para quem quiser ver. A metodologia deles foi justamente um estudo caso-controle, né? Eles pegaram um grupo de pessoas que tem a variação, no caso homossexuais e tem heterossexuais, e compararam e viram que algumas mutações estavam mais presentes no grupo dos homossexuais do que dos heterossexuais. Então, é assim que se faz esse tipo de estudo, né, para N variações genéticas que a gente tem. A metodologia deles, então eles pegaram 1.000 indivíduos de cada grupo e analisaram em um array, que a gente chama, mais ou menos 5 milhões de mutações em cada indivíduo desses 2 grupos. Então foi assim que eles fizeram e aí chegaram a essa conclusão. Um outro artigo que saiu no final de 2017, no caso do ano passado, né? A gente já tá no ano novo, é esse daqui, que é da revista PNAS, também uma revista de altíssimo impacto mundial, uma revista muito boa. E aí é um grupo de pesquisa que, no caso, colaboram pesquisadores do Canadá e dos Estados Unidos. E esse estudo aqui, na verdade, não é um estudo genético em si, é um estudo imunológico, tá? Então, aqui, o que eles estão tentando descobrir? Eles estão tentando descobrir que existe uma teoria
que já é aceita cientificamente, que é a seguinte: quando uma mãe tem vários filhos homens, geralmente a probabilidade de um desses homens ser homossexual é o filho caçula. Ou seja, quanto mais gestações a mulher tem de homens, né? Então, isso pode acarretar uma maior probabilidade do filho caçula ser homossexual. Isso já é uma coisa aceita pela ciência, mas ninguém sabe por quê, né? E aí, o que eles fizeram nesse artigo aqui foi tentar descobrir o porquê disso. Não vou me aprofundar muito nesse estudo, porque eu acho que realmente precisam de mais evidências para poder a gente concluir realmente que é isso que eles estão falando. Então, aqui o que é que eles colocam? Eles fizeram um estudo com mães que têm vários filhos homens, e aí um estudo de imunologia. Então, eles analisaram alguns anticorpos específicos de mulheres que têm filhos homens. O que são anticorpos? Anticorpos são substâncias que tem no corpo de todas as pessoas, todo mundo tem anticorpos, que servem para defender o corpo, tá? E aí, os anticorpos, eles são específicos para alguma coisa. E aí, no caso, o que eles estão querendo analisar aqui é se as mães de homens, né, no caso, aqui só masculina também, no caso de homens homossexuais, teriam algum anticorpo relacionado a proteínas que são desenvolvidas pelo cromossomo Y. Então, é como se a mãe tivesse uma proteção contra coisas do cromossomo Y, tá? Então, eles encontraram que quando a mãe tem vários filhos homens, ela começa a produzir esses anticorpos, claro, porque as mulheres não têm cromossomo Y, né? Então, ela não está familiarizada com aquela proteína no corpo dela. Então, ela pode produzir uma defesa contra essa proteína. E a proteína que eles chegaram aqui é essa proteína NLG-N4Y, que é codificada pelo cromossomo Y. E essa proteína está relacionada com a função neurológica do indivíduo. Tá? Do indivíduo, no caso do homem, né? Do funcionamento do cérebro. E aí eles analisaram aqui um grupo de pessoas, não vou entrar em detalhes na metodologia, mas foi realmente uma amostra bastante pequena, tá? E eles encontraram que essas mães que tinham muitos filhos homens, elas tinham anticorpos contra essa proteína, só que existiam mães também que nunca tiveram filhos homens que também tinham esses anticorpos. Então, é uma coisa assim, que ainda tá bem no início, né? Eu acho que vai sair mais evidências, então eu vou esperar para falar mais sobre isso para vocês. Mas já é um caminho a se seguir com relação a descobrir por que filhos caçulas têm mais probabilidade de ter um comportamento, né, de orientação sexual homossexual do que filhos mais velhos. Ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha e se inscrevam no canal.